A minha cunhada, com o seu salário de 10.000 euros, deu-me uma bofetada em pleno jantar e gritou: "Não passas de uma criada nesta casa." No dia seguinte, ao receber a notícia do despedimento, ela berrou: "Mas o que é que tu fizeste?" Casada há 5 anos, aguentei em silêncio uma vida de serva não remunerada, cuidando de tudo, desde as refeições ao sono de toda a família dele. Em troca, aos olhos da minha sogra e do meu marido traidor, eu era apenas uma parasita inútil. O ponto de viragem foi na festa de aniversário da minha sogra. A minha cunhada, gabando-se do seu salário de 10.000 euros, esbofeteou-me sem hesitar à frente de toda a gente, humilhando-me até ao mais baixo nível da sociedade. Eles riram-se, juntando-se para me espezinhar, convencidos de que alguém que não ganhava dinheiro como eu teria de se ajoelhar para sempre a pedir esmola. Mas eles não sabiam que a carta de despedimento que caiu sobre a cabeça da minha cunhada arrogante na manhã seguinte, ou a sentença de falência que pairava sobre a cabeça do meu péssimo marido, estavam todas na palma da mão da mulher a quem acabavam de chamar de criada. A noite de Lisboa era densa e sufocante com o calor úmido de um dia de junho, mas o ambiente na luxuosa vivenda da família Guedes estava agora barulhento e animado, com o tilintar dos copos e o cheiro a perfumes caros. Hoje era a festa de celebração do 60º aniversário da Dona Teresa, a minha sogra. Todo o resto do chão da vivenda estava magnificamente decorado com milhares de rosas importadas. Os convidados eram todos parceiros de negócios do meu marido, as senhoras da alta sociedade do círculo de amigas ociosas e exibicionistas da minha sogra. Na sala de estar, a luz brilhante dos candelabros de cristal iluminava sorrisos falsos, camadas espessas de maquilhagem e joias cintilantes. E eu estava fechada na cozinha apertada e abafada num canto da casa. O suor encharcava-me as costas da blusa. Desde as 5 da manhã, tive de ir pessoalmente ao mercado, escolher cada lavagante, cada quilo de percebes, e depois enfiar-me na cozinha para servir mais de 30 pessoas nesta festa extravagante. A família poderia ter contratado um serviço de catering, mas a minha sogra era forreta. Ela vivia a apregoar a toda a gente que tinha uma nora em casa que não trabalhava, ociosa e propensa a arranjar problemas, por isso eu tinha de fazer tudo com as minhas próprias mãos para mostrar o meu respeito filial. Respeito filial? Curvei os lábios num sorriso amargo enquanto mexia com os pauzinhos o creme de marisco que fumegava na panela. 5 anos depois de entrar nesta casa, de melhor aluna do curso de economia com um futuro brilhante, fui forçada a tornar-me nada mais do que uma máquina de trabalho doméstico. Os convidados lá fora começaram a aplaudir ruidosamente. Ouvi o som orgulhoso de saltos altos a bater no chão de mármore. Era a Rita, a minha preciosa cunhada, que acabara de chegar do trabalho. A Rita, com 27 anos, ocupava o cargo de diretora de projetos numa das maiores empresas imobiliárias da cidade. Com um salário de 10.000 euros por mês, mais comissões enormes, ela sempre se considerou a rainha desta casa e via-me como um verme insignificante. Indigno de um olhar seu, tirei o avental e, com cuidado, levei o tabuleiro com o creme de marisco quente para a sala de estar, para servir a sobremesa. Assim que saí, deparei-me com a Rita no meio da multidão, envergando um vistoso vestido de seda de marca, com uma taça de vinho tinto na mão, a receber de queixo erguido os elogios bajuladores das amigas da minha sogra. Uma senhora, coberta de ouro, elogiou-a efusivamente. A Rita é jovem e talentosa, com um salário de 10.000 euros por mês. Quando se casar, a família do noivo terá de estender um tapete vermelho para a receber. A Rita riu-se alto, um riso arrogante e estridente, e olhou de soslaio para mim, que me aproximava a carregar o pesado tabuleiro de sopa. Ela esticou deliberadamente a mão para pegar numa das taças do meu tabuleiro. Mas assim que tocou na borda da taça, empurrou-a com força. Estrondo. A taça de creme de marisco caro caiu no chão e estilhaçou-se. O líquido quente salpicou as minhas pernas descalças, deixando uma mancha vermelha. A dor fez-me lacrimejar, mas antes que pudesse soltar um gemido, uma bofetada sonora atingiu-me em cheio na cara. Chape! O som agudo ecoou, cortando todas as risadas na sala. Cambaleei meio passo para trás, uma bochecha a arder, o ouvido a zumbir. Levantei a cabeça bruscamente, a fuzilar, lá com o olhar. A minha cunhada estava ali, a sacudir a mão com que me tinha batido. Os seus olhos, delineados com um traço afiado, estavam arregalados de fúria. Apontou-me um dedo cheio de anéis e gritou: "É cega?"
Este creme está a ferver. Querias queimar minha mão para eu não poder ir assinar aquele projeto de 1.000 milhões amanhã. Não era? Sua inútil, parasita. Nem sequer consegues fazer uma coisa tão simples como servir a mesa. E lembra-te bem disto. Não passas de uma criada nesta casa. A sala ficou em silêncio absoluto. 30 pares de olhos viraram-se para mim, a observar-me. Havia pena, mas a maior parte era satisfação e desprezo. Senti o coração a ser esmagado. A humilhação subiu-me pela garganta. Olhei para o meu marido, o Rodrigo. Ele estava num canto da sala, com um copo de uísque na mão, a testemunhar a sua mulher a ser esbofeteada pela irmã até ficar com a cara vermelha, mas não moveu um dedo para intervir. Apenas franziu o sobrolho, o olhar cheio de irritação, como se eu tivesse acabado de lhe estragar a festa. E a minha sogra, a dona Teresa, levantou-se lentamente da sua cadeira de veludo, ajeitou o colar de pérolas e caminhou até a Rita, cortando-me em pedaços com um olhar afiado como uma navalha. A Rita disse alguma mentira? Por que é que a estás a encarar assim? A Rita ganha 10.000 euros por mês. Ela sustenta esta casa de tantas maneiras. A vida dela vale 100.000 vezes mais do que a tua vida inútil. Nem sequer consegues segurar uma taça de creme, partiste-a e desperdiçaste um dinheirão. Vives em casa à custa do dinheiro do Rodrigo, gastas o dinheiro da família Guedes e trabalhas como uma alma penada. Não percebo como é que o meu filho foi tão cego para trazer uma Campônia remediada como tu para ser mulher dele. Já és estúpida e ainda por cima desajeitada. Mãe, pode ter um pouco de consideração por mim à frente dos convidados? Foi a Rita que derrubou a taça de propósito. Eu estava a carregar um tabuleiro pesado. Como é que eu podia controlar a ação dela? Sou sua nora, a pessoa que passa dias e noites na cozinha a servir esta família. Não sou uma parasita. Muito menos uma criada para sua filha bater e insultar quando lhe apetece. Rodrigo, vais ficar aí a ver-me a ser humilhada assim sem dizeres uma única palavra de justiça? Cala-te, Diana. Podes parar de fazer uma cena para toda a gente se rir desta família? Olha para o teu estado. Cheiras a gordura, estás desleixada e suja. A Rita ganha dinheiro. Tem direito a estar sob pressão. Se ela te deu um estalo sem querer, morria se aguentasses. Uma bofetada não te vai arrancar um pedaço de carne. Agora baixa-te, limpa esta porcaria e pede desculpa à tua irmã. Não me faças passar por mais vergonhas. Pedires-me para pedir desculpa? Pedires-me para aguentar uma bofetada sem sentido da tua irmã. Rodrigo, ainda és um homem? Há 5 anos, quando estavas falido, quem foi que passou fome e privou-se de tudo para usar as suas poupanças para salvar a tua empresa? Quando a Rita era uma recém-licenciada que ninguém queria contratar, quem foi que passou noites em branco a corrigir cada CV, a ensinar, lá falar para ela conseguir entrar numa grande empresa? Agora que ela ganha dinheiro, vira-se para me morder, e tu alias-te a tua mãe e irmã para espezinhar a tua própria mulher. A decência desta família foi comida pelo dinheiro, não foi? Ah, estás muito valente. Não estás? Atreves-te a discutir com a tua sogra no meio da sala? Atreves-te a falar de forma insolente com o teu marido? Salvaste a empresa do Rodrigo? As tuas míseras dezenas de milhares de euros não são nada comparadas com a fortuna desta família. Não tentes levar o crédito. A Rita é brilhante por causa do gene inteligente da nossa família Guedes. Tu não passas de uma mulher interesseira que, ao ver que o Rodrigo tinha dinheiro e uma empresa, se agarrou a ele como uma sanguessuga. Hoje vou dizer-te claramente. Nesta casa, quem ganha dinheiro é quem manda. Uma parasita como tu tem de saber o seu lugar e ajoelhar-se para limpar os sapatos da Rita. O poder do dinheiro. Já que a mãe o disse, então não tenho mais nada a perder. Este jantar, arrumem-no vocês mesmos. A partir deste momento, já não sou a nora desta família. Fiquem com a vossa filha de 10.000 euros e vivam a vossa vida. Vamos ver quanto tempo esta casa aguenta a desfrutar de toda esta glória e riqueza sem esta criada parasita. O que é que disseste? Atreve-te a sair desta casa. Sairás para a rua de mãos a abanar e acabarás a pedir esmola. Diana, sem o meu dinheiro, com que é que vais viver? Estás a tentar assustar quem? Achas que se fores embora, esta família vai chorar e implorar para voltares? Não sejas tão convencida. Se és assim tão boa, faz as malas e desaparece esta noite. Vamos ver se, com a barriga a dar horas, não voltas a rastejar e a implorar para eu te abrir a porta.
Olhei diretamente para o rosto enrugado de raiva do Rodrigo. O meu peito arfava, a respiração quente cheia de ressentimento. Nem uma única lágrima me caiu. A dor e a desilusão já tinham corroído toda a minha fraqueza. 5 anos de juventude. 5 anos a enterrar um diploma universitário de excelência para ganhar o título de dona de casa. Para receber o desprezo daqueles a quem um dia dei tudo de mim. Eles pensavam que eu era incompetente, um parasita agarrado à árvore da família Guedes. Eles veneravam cegamente o salário de 10.000 euros da Rita, sem saberem que o céu sob o qual a Rita se pavoneava era sustentado pelas mãos desta parasita. Não disse mais uma palavra. Lentamente, desatei o avental que usava e atirei-o para cima da poça de creme no chão. O som, embora suave, carregava o peso de uma ruptura final e absoluta. Virei-lhe as costas, de coluna direita, e passei com os meus pés descalços e avermelhados pela queimadura por cima dos cacos de porcelana afiados. Sem vacilar, os murmúrios e os comentários atrás de mim começaram a ecoar. A voz da Dona Teresa a amaldiçoar-me, a voz da Rita a escarnecer. Tudo se misturava como um enxame de moscas agarradas à sua falsa glória. Assim que empurrei o grande portão da vivenda e saí, o céu de Lisboa desabou subitamente numa chuva torrencial. A chuva batia ruidosamente no telhado. O vento açoitava as árvores ao longo da estrada, tal como a tempestade que se agitava dentro de mim. Naquele momento, caminhei sob a chuva escura, deixando que a água torrencial lavasse o cheiro à gordura, o cheiro a fumo da cozinha e o cheiro à baixeza que se tinha agarrado a mim durante todos aqueles anos. O vento era gelado, mas o fogo da raiva no meu peito ardia mais forte do que nunca. Eles usaram o dinheiro para me esmagar, usaram o poder material para me roubar a dignidade. Pois bem, eu usaria o mesmo poder que eles tanto veneravam para estilhaçar a sua carapaça de arrogância em 1000 pedaços. Tirei o telemóvel do bolso encharcado da calça. Limpei as gotas de água do ecrã. O ecrã iluminou-se, refletindo um rosto frio, desprovido de qualquer traço da paciência e submissão da nora obediente de todos os dias. Marquei uma sequência de números cuidadosamente encriptada. Do outro lado, atenderam rapidamente, logo após o segundo toque. Respirei fundo. Olhei para os relâmpagos que rasgavam o céu noturno, e os cantos dos meus lábios curvaram-se ligeiramente, formando um sorriso incrivelmente cruel. O jogo estava prestes a começar. Rodrigo, sogra, e aquela cunhada arrogante. Desfrutem da vossa última noite de festa gloriosa, porque amanhã, quando o sol nascer, o império de 10.000 euros de que tanto se orgulham será esmagado por mim, sem deixar um único fragmento. Eles expulsaram-me de mãos a abanar. Eu devolver-lhes, ei um reino de sangue e lágrimas. A chuva em Lisboa continuava a cair forte. Cada gota a bater-me no rosto, fria, mas incapaz de apagar o fogo que ardia no meu peito. Abriguei-me sob o toldo de uma loja de conveniência fechada, afastei as mechas de cabelo molhado que me caíam na testa e encostei o telemóvel ao ouvido. Do outro lado da linha, a voz grave e respeitosa de Luiz, o diretor executivo do Grupo Alfa, perguntou-me que ordens tinha àquela hora da noite. Eu articulei cada palavra, pedindo-lhe que preparasse imediatamente o processo de pessoal de Rita Guedes, diretora de projetos da subsidiária imobiliária, e uma notificação de rescisão unilateral do contrato de fornecimento de materiais à construtora do Rodrigo. O Luiz não perguntou por quê. Apenas respondeu com um familiar entendido. Encostei-me à parede de tijolo fria e fechei os olhos. O som do trovão a ribombar sobre a minha cabeça arrastou a minha mente de volta aos anos mais sombrios da minha vida. Os anos em que enterrei o nome orgulhoso de Diana para vestir a pele de uma mulher humilde. 5 anos antes, eu e o Rodrigo casamo-nos quando a empresa dele estava à beira da falência. Naquela altura, eu era a melhor aluna do curso de economia, com um futuro promissor e dezenas de ofertas de multinacionais. Mas por causa do amor cego da juventude, por causa dos juramentos de amor eterno do Rodrigo sob o luar, eu desisti de tudo. O Rodrigo chorou e implorou para que eu salvasse o trabalho da sua vida. Eu não hesitei em vender todo o dote da minha mãe, pedi dinheiro emprestado a amigos e cheguei a trabalhar até a exaustão para o ajudar a pagar as dívidas e a aguentar a empresa durante a fase crítica. Mas o que recebi em troca? Quando a empresa começou a prosperar, o Rodrigo pediu-me para ficar em casa. Ele disse: "Os homens constroem a casa, as mulheres constroem o lar." Ele não queria que a sua mulher tivesse de lutar no mundo dos negócios. Eu acreditei naquelas palavras doces e tornei-me obedientemente uma dona de casa a tempo inteiro.
mas enganei-me. O sacrifício de uma mulher, aos olhos dos ingratos, é apenas estupidez. Quando deixei de trazer valor financeiro direto, a atitude da família Guedes começou a mudar drasticamente. A minha sogra, que outrora me apertou a mão a agradecer por ter salvo o filho, revelou gradualmente a sua verdadeira natureza. Uma pessoa que valoriza a riqueza e despreza a pobreza. Ela começou a criticar cada refeição, cada peça de roupa que eu vestia. Considerava o meu facto de estar em casa uma vergonha, um parasitismo. Depois, a Rita. Quando ela se formou, com poucas competências, era rejeitada em todas as entrevistas de emprego. Fui eu que passei dezenas de noites em branco a ensinar, lá a ler relatórios financeiros, a analisar o mercado, a corrigir cada erro ortográfico nos seus e-mails. Mas quando ela conseguiu entrar no Grupo Alfa, uma grande corporação, e pôs os pés no mundo da elite, a sua atitude mudou de imediato. Ela mandava em mim como se eu fosse uma criada. Juntos, eles empurraram-me para a lama, sussurrando ao Rodrigo que eu era um fardo, uma mancha na reputação de uma família de sucesso. Mas eles eram demasiado estúpidos. Como é que uma aluna de topo de economia como eu poderia realmente resignar-se a ser uma tartaruga encolhida na sua carapaça? A crueldade da família Guedes despertou-me há 2 anos. Nas noites em que eles dormiam profundamente nas suas camas de penas de ganso, eu encolhia-me no canto frio da cozinha, abria o meu velho portátil e começava a usar as poucas poupanças que tinha conseguido guardar secretamente para investir em ações, criptomoedas e imóveis na periferia. O céu não desampara quem tem talento e ressentimento. Os meus investimentos de risco renderam lucros exponenciais. Rapidamente acumulei uma fortuna enorme. Percebendo que dinheiro parado é dinheiro morto, decidi fundar o Grupo Alfa através de uma entidade anônima, contratando o Luiz, um gestor de fundos experiente, para ser o diretor executivo e dar a cara. O Grupo Alfa rapidamente adquiriu os maiores projetos imobiliários e cadeias de fornecimento de materiais de construção do sul do país. Ironicamente, a roda do destino girou de uma forma ridícula. A Rita, com a sua arrogância e prepotência, foi trabalhar exatamente para uma subsidiária que o Grupo Alfa tinha acabado de comprar. Ela subiu na carreira graças a projetos que eu mesma tinha aprovado de cima. Ainda mais irônico, a construtora do Rodrigo, a empresa de que ele tanto se orgulhava, estava a sobreviver à custa do fornecimento exclusivo de materiais a preços preferenciais do próprio Grupo Alfa. Ele ajoelhou-se e implorou ao Luiz para conseguir assinar aquele contrato, sem saber que a pessoa que lhe estava a dar o pão de cada dia era a sua esposa parasita que lhe lavava a roupa em casa todos os dias. Eu já tinha pensado em revelar a verdade, já tinha esperado por um dia em que eles mudassem de atitude para que eu pudesse apoiar abertamente esta família. Mas a bofetada da Rita esta noite, juntamente com a frieza e o desprezo da minha sogra e do Rodrigo, mataram completamente o último vestígio de compaixão em mim. Um táxi parou em frente à entrada de um hotel de 5 estrelas. Saí do carro, encharcada, mas com um olhar afiado como uma espada acabada de ser desembainhada. O gerente do hotel, reconhecendo o poderoso cartão VIP na minha mão, curvou-se imediatamente com respeito e acompanhou-me até a suíte presidencial no último andar. Mergulhei num banho quente, deixando que a espuma do sabão caro lavasse toda a baixeza associada ao título de nora da família Guedes. Saí, vesti um roupão de seda, servi-me de um copo de vinho tinto e fiquei junto à enorme parede de vidro a olhar para a Lisboa adormecida. Um relâmpago rasgou o céu. Bebe um gole do vinho adstringente, sentindo o sabor a sangue e a liberdade a correr-me gradualmente nas veias. Que mulher mal agradecida. Rodrigo, não a vás procurar. Ouviste? Deixa-a vaguear lá fora na chuva para ver se aprende. Ela acha que esta casa não sobrevive sem ela. Aquela pilha de pratos na pia. Amanhã chamas uma empregada a horas para limpar. Uma parasita que se atreve a levantar a voz à sogra, a gritar com a Rita. Esqueceu-se que até o dinheiro para comprar os pensos higiênicos dela todos os meses é ganho por ti. Não cedas de forma alguma. Daqui a 3 dias, vamos ver se ela não volta a rastejar e a pedir desculpa à porta de casa. Não te preocupes, mãe. Não tenho tempo para ir buscar esse estorvo. Ela está a ficar cada vez mais insolente. Na festa de hoje, com tantos dos meus parceiros de negócios presentes, e ela atreve-se a atirar o avental ao chão. Amanhã, se as pessoas começarem a dizer que não sei educar a minha mulher, onde é que vou meter a cara? A Rita ganha dinheiro, está sob pressão no trabalho.
Se lhe deu um estalo sem querer, qual é o problema? Ela em casa não faz nada. Se aguentasse um bocadinho, o que é que perdia? É mesmo uma mulher do campo, mesquinha, que não vê o quadro geral. Vou trancar a porta e amanhã cancelo-lhe o cartão de crédito adicional. Sem o meu dinheiro, vamos ver se ela vive de ar. Aqueles sons estridentes vinham da gravação da câmara de segurança que eu tinha instalado secretamente na sala de estar há muito tempo, transmitida diretamente para o meu telemóvel. Eles continuavam iguais, mergulhados na sua arrogância sem limites. Pensavam que eu estava lá fora, à chuva, a chorar e a lamentar-me, sem um único cêntimo no bolso. Mal sabiam eles que eu estava no ponto mais alto da cidade, a olhar para a vivenda deles como se fosse um formigueiro prestes a ser arrastado pela água. O Rodrigo cancelar o meu cartão de crédito? Ridículo. Aquele cartão com um limite miserável de 1.500 euros, há muito que eu nem me dava ao trabalho de o usar. Eles pensavam que os 10.000 euros de salário da Rita eram uma fortuna, eram o céu, a medida da vida de uma pessoa. Pois bem, vamos ver. Quando esse céu de 10.000 euros desabar num piscar de olhos, com o que é que eles vão alimentar essa arrogância? Curvei os lábios, atirei o telemóvel para a cama e virei-me para o guarda-roupa onde o gerente do hotel já tinha preparado os fatos de executiva mais poderosos. Esta noite seria a última noite em que choraria pela minha juventude. Amanhã, o furacão chamado Diana Medeiros começaria oficialmente. 7:00 da manhã. Os raios de sol intensos do verão começaram a atravessar as cortinas da suíte presidencial. Acordei, sentindo o corpo cheio de uma energia invisível. Acabaram-se os dias de saltar da cama às 4:30 da manhã para preparar o pequeno almoço para toda a família. Acabou-se o cheiro a gordura entranhado no cabelo. Com calma, pedi ao serviço de quartos um pequeno almoço continental. Escolhi um fato de seda branco creme, primorosamente cortado, combinado com uns sapatos de salto alto pretos de bico fino. O cabelo, apanhado num coque elegante, revelava uma testa orgulhosa. Ao olhar-me ao espelho, já não reconhecia a mulher desleixada de ontem. Diante de mim estava agora a presidente Diana, a mulher que detinha o destino de milhares de funcionários. Peguei no telemóvel, liguei o altifalante e telefonei diretamente para os recursos humanos da subsidiária onde a Rita Guedes trabalhava. O diretor de recursos humanos atendeu com um tom extremamente subserviente ao perceber que a chamada vinha do gabinete da presidência do grupo. Dei a ordem de forma concisa e sucinta, exigindo a preparação imediata da decisão de despedimento da diretora de projetos Rita Guedes, sem passar pelo conselho disciplinar. Todas as indemnizações contratuais, se existissem, seriam pagas integralmente pelo grupo. Exigi que os seus pertences fossem retirados da empresa antes das 9:00 da manhã. Entretanto, segundo o relatório do meu assistente, às 8:00 da manhã, a Rita Guedes ainda desfilava pelo átrio da empresa com a sua mala Chanel de milhares de euros e óculos de sol a cobrir metade do rosto, com a atitude de uma rainha. Hoje era o dia em que ela estava convencida de que seria promovida a vice-presidente regional. Ela balançava as chaves do seu Mercedes, ordenando em voz alta à recepcionista que lhe preparasse um café e o levasse para o seu escritório. Caminhava pelo corredor com um olhar altivo, sem se dignar a cumprimentar os colegas de nível inferior. Com um salário de 10.000 euros e o título de diretora de projetos, ela considerava aquela empresa o seu quintal. Empurrou a porta do seu escritório, mas o que viu não foi um ramo de flores a parabenizar, lá pela promoção, mas sim uma caixa de cartão vazia em cima da sua secretária, juntamente com a presença do diretor de recursos humanos e de 2 seguranças corpulentos, de braços cruzados e ar sério. A Rita tirou os óculos de sol, franziu o sobrolho e gritou, perguntando por que é que os recursos humanos tinham entrado no seu escritório sem bater à porta. O diretor de recursos humanos, impassível, empurrou friamente um papel com um carimbo vermelho na sua direção. Era a decisão de despedimento, com efeito imediato. O conteúdo especificava violação grave da ética profissional, afetando a imagem do grupo. O seu salário de 10.000 euros, a sua cadeira de diretora, a sua ilusão de poder. Tudo foi esmagado com uma única assinatura. A Rita pegou no papel, as suas mãos com unhas pintadas de vermelho a tremer olhou fixamente para as palavras. Depois para o diretor de recursos humanos.
pensando que se tratava de uma piada de mau gosto do dia das minhas. Começou a perder o controlo, a gritar no meio do escritório. Bateu na mesa, declarando que era uma funcionária exemplar, que tinha nas mãos o projeto do novo empreendimento de 1.000 milhões, que a empresa não tinha o direito de a despedir sem uma razão válida. Exigiu falar diretamente com o CEO. Exigiu que a situação fosse esclarecida. O diretor de recursos humanos apenas sorriu com desdém e informou que aquela era uma ordem direta da presidente anônima do Grupo Alfa. Um peão como ela não tinha o direito de perguntar o porquê, nem o direito de se encontrar com a presidente. Os dois seguranças avançaram imediatamente e, sem cerimônias, meteram todos os seus pertences pessoais na caixa de cartão. Depois, escoltaram-na para fora do edifício como uma criminosa, sob os olhares chocados e os dedos apontados de centenas de outros funcionários. E a Rita, a mulher que na noite anterior, no meio de uma festa luxuosa, me tinha esbofeteado e se tinha gabado de ser a minha provedora, estava agora a ser expulsa da empresa com uma pilha de tralha, humilhada e envergonhada ao extremo. Nesse preciso momento, o meu telemóvel tocou. O nome no ecrã era Rodrigo. Sorri, deslizei o dedo no ecrã e atendi, com um tom de voz casual, como se nada se passasse. Onde é que te meteste, Diana? Foste-te embora ontem à noite. Achas que eu ia atrás de ti? Esta manhã, a minha mãe acordou e viu a cozinha ainda numa confusão, os pratos empilhados. És mesmo boa. Vais-te embora sem arrumar. Dou-te 30 minutos para voltares para casa, ajoelhares-te e pedires desculpa à minha mãe, limpares esta casa e fazeres o almoço. Despacha-te. À tarde tenho de ir assinar o contrato de fornecimento com o Grupo Alfa. Não tenho tempo para aturar as tuas birras de mulher. Não me obrigues a trancar a porta para não poderes entrar mais. Rodrigo, ainda não estás sóbrio? Ou essa casa é tão grande que as minhas palavras de ontem à noite se perderam com o vento? Eu disse que já não sou a nora da família Guedes, que já não sou a vossa criada. Vocês têm mãos e pés, se conseguem comer, também conseguem lavar. Trancar a porta? Achas que eu faço questão dessa casa? É melhor guardares as tuas energias para te preocupares com o teu contrato desta tarde, em vez de me telefonares a dar ordens. Ah, e diz à tua mãe para preparar uma boa refeição para consolar a tua irmã de ouro. É provável que ela chegue a casa mais cedo hoje. Sua mal-educada, atreves-te a falar assim com o Rodrigo? Estás a agourar quem? A Rita é diretora. Tem um futuro brilhante. Não precisa da tua preocupação. Vais andar por aí na rua sem um tostão? Quero ver quantos dias aguentas essa arrogância. Pensas que és quem? Digo-te já, se não voltares, o Rodrigo divorcia-se de ti imediatamente. Serás posta na rua como uma cadela vadia. Ninguém te vai querer saber. Nessa altura, mesmo que te arrastes e venhas lamber os meus calcanhares, não te perdoarei. Mãe, cumpra a sua palavra. Está bem? Prepare os papéis do divórcio. Eu irei assinar. Luz em breve. Desfrutem da vossa arrogância, porque o vosso tempo está a acabar. Mãe, lembre-se de dizer à Rita para gastar o seu salário de 10.000 euros com cuidado. Não vá amanhã querer comprar um café e não ter dinheiro para pagar. Desliguei o telemóvel abruptamente. E já agora, bloqueei temporariamente os números do Rodrigo e da minha sogra. Não queria ser incomodada pelos seus gritos, quando a melhor parte do espetáculo ainda não tinha chegado ao clímax. Liguei ao Luiz e pedi-lhe para avançar com o segundo passo do plano. Suspender todo o fornecimento de materiais de construção à empresa do Rodrigo e, ao mesmo tempo, congelar todas as linhas de crédito que o Grupo Alfa lhe tinha garantido. Fiquei em frente à parede de vidro, a beber um gole de café preto sem açúcar. O sabor amargo desceu-me pela garganta, mas o travo que deixou foi estranhamente doce. Eles ainda não sabiam o que se estava a passar. Ainda estavam convencidos de que eu estava a morrer de fome num qualquer buraco. A miopia daqueles que estão habituados a viver à custa do dinheiro cegava-os para a tempestade que se aproximava. O despedimento da Rita foi apenas um aviso suave. A demissão imediata de uma diretora de projetos não é apenas uma questão de perda de rendimento. É uma mancha fatal no seu currículo. O mundo imobiliário de Lisboa é muito pequeno. A notícia de que Rita Guedes foi pessoalmente cancelada pela presidente do Grupo Alfa espalhar-se-ia à velocidade da luz. Nenhuma empresa se atreveria a contratar alguém que tinha desagradado a figura mais poderosa do mundo dos negócios. Sentei-me no sofá
Abri o tablet e comecei a analisar os gráficos das ações e os relatórios financeiros do grupo. A mão que ontem tinha sido queimada pela água quente já tinha sido tratada com pomada, já não sentia dor, apenas a calma de quem detém o destino do inimigo. Se um dia os levantei da lama, hoje, com as minhas próprias mãos, luzei de volta para o lugar a que pertencem, sem piedade, sem clemência. Porque a misericórdia mal colocada é como cavar a própria sepultura. Ao meio-dia, na vivenda da família Guedes, o ar estava tão pesado que parecia que se podia espremer. Rita Guedes, a filha orgulhosa com o seu salário de 10.000 euros, a mesma que na noite anterior me chamara de criada, estava agora desmoronada no sofá de veludo, o cabelo desgrenhado, as lágrimas a escorrer-lhe pela maquilhagem cara. A caixa de cartão com os seus pertences pessoais estava caída no chão. Canetas de marca, decorações de secretária, espalhadas por todo o lado. Ela chorava como um animal ferido, batendo incessantemente no sofá. Não se conformava, não compreendia como uma diretora de projetos talentosa como ela, prestes a fechar um contrato lucrativo, podia ser despedida de forma tão irracional e cruel. A minha sogra, Dona Teresa, pálida como a cera, sentou-se ao lado dela, abraçando a filha, tentando consolá-la, mas as suas próprias mãos tremiam de pânico. A principal fonte de rendimento, o seu maior orgulho perante as amigas, tinha se desvanecido. Enquanto isso, a Rita ligava incessantemente a diretores, a parceiros que conhecia, para saber o que se passava, na esperança de encontrar outro emprego ou de conseguir alguma intervenção. Mas todas as chamadas foram recusadas ou recebidas com desculpas educadas e evasivas. Ninguém se queria envolver com alguém que tinha sido cancelada pela presidente do Grupo Alfa. A informação de que ela tinha ofendido uma figura importante já se tinha espalhado por todos os grupos privados do mundo dos negócios. Ela gritava, amaldiçoando a antiga empresa por ser ingrata, amaldiçoando o presidente anônimo e irracional que lhe tinha tirado o pão da boca. Mal sabia ela que a figura importante que ela amaldiçoava era a cunhada a quem ela tinha esbofeteado na noite anterior. Meu Deus, minha filha, a quem é que tu desagradaste na empresa, Rita? Estava tudo a correr tão bem. Um salário de 10.000 euros. Como é que de repente foste despedida assim? Liga para o diretor de recursos humanos, dá-lhe algum dinheiro para ele interceder por ti junto do presidente. Porque agora que perdeste o emprego, como é que vamos pagar a prestação do Mercedes este mês? E as minhas idas ao spa, as minhas compras de marca? Esta família estava tão bem. Como é que de repente nos caiu esta desgraça? Tenho a certeza que a culpa é daquela Diana, aquela ave de mau agouro. Ontem à noite ela amaldiçoou esta casa. E por isso hoje tiveste este azar. Eu já tinha dito ao Rodrigo para expulsar há muito tempo, mas ele não me ouviu. Ao ouvir o relatório da câmara oculta em casa, não pude deixar de rir alto. É esta a mentalidade de quem só sabe culpar os outros. Mesmo nesta situação, a Dona Teresa ainda me culpava, ainda me via como a fonte de todo o azar. Eles não percebiam que a sua arrogância e ingratidão foram o que detonou esta bomba relógio. Mas a tragédia da família Guedes não parou por aí. No preciso momento em que a Rita chorava e se lamentava, o Rodrigo entrou em casa. O seu rosto estava pálido, o suor escorria-lhe em bica, a gravata desalinhada, os olhos injectados de sangue. Atirou a sua pasta de cabedal com força para o chão, fazendo um barulho estrondoso. O Rodrigo tinha acabado de vir de uma negociação com o Grupo Alfa, mas não só não conseguiu assinar o contrato, como recebeu uma notícia que foi como um trovão em céu sereno. O Grupo Alfa rescindiu unilateralmente todos os contratos de fornecimento existentes e, ao mesmo tempo, exigiu o pagamento imediato de todas as dívidas. A razão apresentada foi extremamente vaga. Decisão do Conselho de Administração Superior. A construtora do Rodrigo, que vivia à custa deste fornecimento de materiais a baixo custo, viu a sua fonte de vida cortada de repente. Todas as obras tiveram de ser paralisadas. Pior ainda, os bancos, ao saberem da notícia, congelaram imediatamente as suas linhas de crédito. O Rodrigo, de um diretor elegante, numa só manhã foi encurralado, enfrentando o risco de falência e uma dívida de dezenas de milhões de euros. Que raio se está a passar com esta família? Por que é que a Rita está aqui a chorar? Mãe, sabes de alguma coisa? A minha empresa faliu. O Grupo Alfa acabou de cancelar todos os contratos de fornecimento, estão a exigir o pagamento das dívidas.
Se em 3 dias não pagar os 15 milhões, eles processam-me e arrestam os meus bens. Esta casa, a minha empresa, vamos todos parar à rua. Liguei para a Diana desde manhã, mas não atende. Quando a empresa estava em dificuldades, ela costumava ter umas poupanças secretas. Chamem-na para ela trazer o dinheiro para eu resolver isto. Rápido, a culpa é da Rita, por causa da discussão de ontem à noite, é que a casa está com este azar todo. Rodrigo, o que é que estás a dizer? A empresa faliu? 15 milhões? Meu Deus, onde é que vamos arranjar 15 milhões agora? A Rita também foi despedida esta manhã. Ela ainda tem a dívida do carro para pagar. A Diana foi-se embora ontem à noite. Eu liguei-lhe e ela ainda me insultou. Ela não tem dinheiro. O dinheiro que ela tinha, eu tirei-lhe todo e pulo numa conta poupança em meu nome. O que é que fazemos agora, meu filho? Talvez possas ir ajoelhar-te perante o diretor do Grupo Alfa, pedir-lhe para te dar um prazo para pagar. Porque se morrermos todos, como é que eu vou sobreviver? 15 milhões. Esse número, para mim agora, era um estalar de dedos. Mas para eles, era uma corda a apertar-lhes o pescoço. O Rodrigo, o homem que um dia jurou proteger-me para toda a vida, agora, em apuros, a primeira coisa que lhe veio à cabeça foi ainda tentar espremer as parcas poupanças da sua mulher. A sua baixeza foi exposta de forma crua. Atacavam-se uns aos outros, culpavam-se uns aos outros dentro daquela vivenda cara, sem se aperceberem da causa profunda de tudo. Ainda pensavam que eram apenas as flutuações do mercado, um desastre aleatório. A Rita pensava que era devido a lutas internas na empresa. O Rodrigo pensava que era a viragem do mercado. Nenhum deles suspeitou por um momento da nora pobre e remediada que tinha sido expulsa de casa na noite anterior. Levantei-me, cruzei os braços e olhei pela janela do hotel, onde nuvens escuras ainda se acumulavam, anunciando mais tempestades. Cão encurralado morde, eles estavam a ser levados ao limite, e, naturalmente, começariam a procurar-me como um bode expiatório ou uma última tábua de salvação. Peguei no telemóvel e desbloqueei o número do Rodrigo. 3 segundos depois, o telefone tocou incessantemente. Não atendi logo, deixei que o toque estridente gritasse o seu desespero. A quinta chamada, deslizei lentamente o dedo pelo ecrã. Diana, onde é que estás? Por que é que não atendes o telefone? Sabes que a nossa família está a passar por um grande problema? A minha empresa está a ser pressionada pelo Grupo Alfa, e a Rita foi despedida. Volta para casa imediatamente. Traz todo o dinheiro e ouro que tens escondido. Este é o momento de mostrares a tua responsabilidade como esposa. Para com essas birras parvas. Percebeste? Se não voltares para salvar a empresa, juro que te estrangulo. Ri-me com desdém. Um riso frio que gelava os ossos. A minha voz soou pelo telefone, monótona, afiada e desprovida de qualquer emoção. Rodrigo, perdeste o juízo? Ontem à noite, foste tu e a tua mãe que me expulsaram. A tua irmã esbofeteou-me. Chamou-me de criada, de parasita. Uma parasita como eu, onde é que ia arranjar dinheiro para salvar a tua empresa de milhões? Vocês orgulham-se dos 10 mil euros de salário, não é? Orgulham-se do gene inteligente da família Guedes, não é? Resolvam vocês mesmos. E mais, não tenho qualquer responsabilidade pela vossa confusão. Eu voltarei, mas não para te salvar, mas sim para reaver o que é meu. Desliguei, sem dar ao Rodrigo tempo para mais um insulto. Neste jogo, sou eu quem dita as regras. Se eles se querem morder, eu deixar, losei morder-se até sangrarem. Virei-me para o meu assistente, que estava de pé ao meu lado, e dei-lhe ordens para preparar o carro. Estava na hora de voltar àquela vivenda, não como uma nora de cabeça baixa e submissa, mas na posição de uma juíza, para lhes atirar a sentença final na cara. A festa estava apenas a 1/3 do caminho, e eu queria ver com os meus próprios olhos a arrogância de Rita Guedes a ser esmagada sob os meus saltos altos. O reluzente Mercedes Maybach preto parou lentamente em frente ao portão da familiar vivenda da família Guedes. O motorista de fato preto desceu rapidamente, contornou o carro e abriu-me a porta. Pisei o chão de pedra do pátio, o mesmo sítio onde na noite anterior tinha saído a correr com os pés descalços e queimados, no meio da tempestade. Hoje, o sol de Lisboa estava forte, a sua luz refletia no meu fato de seda branco creme, revelando uma aura completamente diferente. A porta principal da vivenda estava entreaberta. Empurrei-a e entrei.
O ar lá dentro agrediu-me imediatamente as narinas. Era uma mistura nojenta do cheiro a vinho azedo derramado no tapete, o cheiro a comida estragada vindo da cozinha e o cheiro a fracasso retumbante. A sala de estar, que na noite anterior estava deslumbrante, parecia agora um campo de batalha por limpar, e sentados no meio daquela confusão estavam o Rodrigo e a minha sogra. Levantaram a cabeça bruscamente ao ouvir o som dos meus saltos altos no chão. O seu olhar inicial foi de espanto perante a minha aparência elegante e imaculada, mas rapidamente a sua arrogância e prepotência habituais voltaram a sobrepor-se a tudo. Não disse uma palavra, caminhei calmamente até a mesa de vidro no centro da sala e atirei a minha mala de marca para cima dela. De dentro da mala, tirei um papel branco imaculado, com a minha assinatura nítida no canto inferior. As palavras pedido de divórcio, impressas a negrito, saltaram à vista das duas pessoas sentadas à minha frente. Empurrei o papel pela mesa de vidro, que deslizou e parou mesmo em frente ao Rodrigo. O casamento, 5 anos de juventude e energia esgotadas, 5 anos a engolir lágrimas para ser uma criada não remunerada, tudo terminava de forma limpa com este fino pedaço de papel. Olhei para o Rodrigo, os meus olhos desprovidos de qualquer traço de dor ou saudade, apenas a frieza extrema de quem olha para um estranho na rua. Que raio estás a fazer, Diana? Que roupa ridícula é essa? Pediste emprestado a alguém para vires aqui armar-te importante? Um pedido de divórcio? Enlouqueceste? A minha empresa está cheia de dívidas. Está a ser pressionada ao ponto de falir. Em vez de ires pedir dinheiro emprestado para me ajudar, ainda vens com este egoísmo de mulher a pedir o divórcio agora? Achas que vais viver bem depois de te divorciares? Sais desta casa sem qualificações, sem experiência dos últimos 5 anos. Quem é que te vai dar trabalho? Leva este papel rasgado para outro lado e vai ao quarto buscar todas as cadernetas de poupança e o ouro do casamento. Tenho de os penhorar esta tarde para pagar os juros ao banco. Senão esta casa toda vai ser arrestada. Ah, esta hoje ganhou asas. Pensas que por vestires um fato barato comprado na feira da ladra, te transformaste numa patroa? Rodrigo, rasga já esse papel. Não há cá divórcio nenhum. Tu és a nora desta casa. Quando esta casa prosperava, tu vivias à nossa custa. Agora que a casa está em dificuldades, queres limpar as mãos e ir-te embora? Não há coisas fáceis assim. Digo-te já, Diana, a Rita perdeu o emprego esta manhã. A empresa do Rodrigo está em apuros. Tu és a causa deste azar. Tens de assumir a responsabilidade. Telefona aos teus pais no campo e pede-lhes dinheiro emprestado. Hipoteca a casa deles e traz o dinheiro para cá para salvar o teu marido. Se não trouxeres o dinheiro, vou à tua terra fazer um escândalo, para que os teus pais fiquem envergonhados por terem parido uma filha tão ingrata e leviana. Mãe, Rodrigo, vocês ainda vivem nessa ilusão ridícula? Pedir dinheiro emprestado aos meus pais para salvar a tua empresa de lixo? Há 5 anos, eu vendi todo o meu dote, pedi emprestado para te salvar uma vez. Mas como é que vocês me retribuíram? Pisotearam-me, permitiram que a Rita me esbofeteasse, me insultasse e me chamasse de criada. Agora que a tua empresa foi cancelada pelo Grupo Alfa, que a Rita foi despedida pelo Grupo Alfa, vocês querem que eu vá mendigar para vos salvar? Acham que existe uma lógica tão ridícula neste mundo? Assina o pedido. Os bens desta casa, não quero nem uma tigela partida. Quanto à dívida de 15 milhões da tua empresa, tu fizeste-a, tu assumes-a. Não tenho obrigação de a carregar com um homem tão desprezível como tu. Tu, atreves-te a chamar a minha empresa de lixo? O que é que tu sabes de negócios para abrires a boca? O Grupo Alfa cancelou-me, porque eles conspiraram com a concorrência para me prejudicar. A Rita foi despedida porque o pessoal dos recursos humanos tinha inveja dela. Uma mulher que só sabe enfiar a cabeça na cozinha como tu, que raio percebe do mundo de quem ganha dinheiro? Achas que eu sinto a tua falta? Desaparece. Desaparece já da minha casa. Vamos ver quantos dias aguentas depois do divórcio. Sem mim a sustentar-te, terás de ir lavar pratos ou varrer as ruas. Assinar? Achas que tenho medo de ti? Desaparece da minha vista. Leva a tua cara de pobre e desaparece para longe de mim. O Rodrigo pegou na caneta que estava sobre a mesa e, rangendo os dentes, assinou o pedido de divórcio com um traço rápido, atirou a caneta para a mesa de vidro e olhou para mim com um ar desafiador. A minha sogra, ao lado, também fez uma careta, lançando-me um olhar de desprezo e murmurando maldições. Eles estavam convencidos de que,
Sem a proteção da família Guedes, eu me afundaria na pobreza. Não se apercebiam de que aquele pedido de divórcio não era o fim da minha vida, mas sim a sentença de morte oficial para eles. Peguei no pedido, agora com a assinatura do Rodrigo, dobrei-o cuidadosamente e guardei-o na minha mala de marca. Percorri a casa com um olhar frio uma última vez. Este lugar tinha enterrado tantas das minhas lágrimas, tanta da minha humilhação, mas a partir de agora, seria apenas a sepultura do orgulho da família Guedes. Virei-me e saí, os meus saltos a ecoarem ritmadamente no chão de pedra. Ao chegar à porta, parei e olhei para os dois, mãe e filho, a afogarem-se no lixo da festa terminada. Sorri, um sorriso radiante e cruel. Disse-lhes para aproveitarem os dias que lhes restavam naquela vivenda, porque muito em breve o banco viria cobrar a dívida. Também avisei o Rodrigo para se preparar para as próximas punições do Grupo Alfa, porque os 15 milhões eram apenas o começo. O Rodrigo gritou maldições, pegou num copo de vidro e atirou na minha direção, mas este apenas se estilhaçou aos meus pés. Empurrei a porta, saí e entrei no Maybach que me esperava com o motor a trabalhar. O carro arrancou lentamente, deixando para trás os gritos de desespero. A ruptura foi limpa, precisa, sem pontas soltas. Tinha removido o obstáculo chamado afeto conjugal, para que a partir daquele momento, pudesse, com toda a legitimidade, esmagá-los como um adversário, como alguém que detém o poder absoluto. Enquanto eu saía da vivenda, noutro canto de Lisboa, a Rita Guedes passava pelas horas mais loucas da sua vida. Não se conformava em ser despedida de forma tão humilhante. Usando todos os contactos que lhe restavam, ela telefonou freneticamente, a investigar por todo o lado para descobrir a verdadeira razão. Subornou um funcionário de baixo escalão dos recursos humanos do Grupo Alfa para obter informações. E o preço que pagou por essa curiosidade foi um choque que destruiu toda a sua ideologia e arrogância. O funcionário enviou-lhe secretamente uma fotografia do original da decisão de despedimento, com o carimbo vermelho do grupo. No canto inferior do papel, sob o título Presidente do Conselho de Administração do Grupo Alfa, estava uma assinatura nítida e clara. As palavras Diana Medeiros apareciam de forma inequívoca. Diana Medeiros, o nome que na noite anterior ela tinha cuspido, esbofeteado e chamado de criada. O nome da cunhada parasita e inútil aos olhos de toda a sua família. Agora, esse mesmo nome estava estampado na posição mais poderosa da gigantesca multinacional onde ela tinha dado o seu suor e sangue, o lugar que ela sempre considerou o seu céu de ambição. A Rita olhou fixamente para o ecrã do telemóvel, as suas pupilas a contraírem-se, todo o seu corpo a tremer como se tivesse levado um choque elétrico. O seu coração parecia ter parado, a sua respiração presa na garganta. Esfregou os olhos várias vezes, murmurando como uma sonâmbula, sem querer acreditar no que via. Aquela assinatura, aquela caligrafia, era a mesma que lhe tinha corrigido o CV, noite após noite, 5 anos antes. Não podia ser coincidência. Não podiam existir duas pessoas com o mesmo nome, apelido e caligrafia. Quando a terrível verdade começou a penetrar no seu cérebro, ela enlouqueceu, gritou, espatifou o seu caro telemóvel no chão. A sua cabeça girava com milhares de perguntas. Por que é que aquela campônia da Diana era a presidente do Grupo Alfa? Por que é que uma parasita podia manipular o destino de todo o grupo? Se a Diana era a presidente do Grupo Alfa, então o contrato do irmão Rodrigo ter sido cancelado também foi obra dela. A sua ilusão de poder desmoronou-se tão rapidamente como um castelo de areia perante uma onda forte. Ela percebeu que não era por ser talentosa, não era pelo gene inteligente da família Guedes, mas que todos os projetos que conseguiu, todas as promoções que recebeu, o salário de 10 mil euros de que tanto se orgulhava, tudo tinha sido concedido pela cunhada que ela desprezava. Ela era apenas uma marioneta a dançar no tabuleiro de xadrez que eu tinha montado. Olá, Rita, onde é que estás? Por que é que tens o telemóvel desligado a manhã toda? A casa está um caos. A empresa do teu irmão está prestes a ser penhorada e eu estou doente de preocupação. A Diana acabou de aparecer aqui, toda arranjada, e atirou-nos com os papéis do divórcio na cara antes de se ir embora. Eu e o teu irmão mandamo-la passear. Esse tipo de mulher, na rua, só pode morrer de fome. Pergunta aos teus chefes aí no grupo se conhecem alguém que possa ajudar a empresa do teu irmão. Temos de resolver este problema dos 15 milhões primeiro. Filha. Olá. Rita.
Estás a ouvir o que a mãe está a dizer? Por que é que estás a ofegar assim, filha? Rita, liga para o Luiz, o CEO do Grupo Alfa, e diz-lhe, em consideração por seres diretora de projetos lá, para me dar uma reunião para renegociarmos. Acabei de ser forçado a assinar os papéis do divórcio com a Diana. Estou a ficar maluco. Esta casa está uma confusão. Não fiques aí em silêncio. Se foste despedida, arranjas outro trabalho. Com a tua capacidade não te faltarão oportunidades. Mas a minha empresa é o trabalho da minha vida. Não a posso perder. Pensa rápido. Se conheces alguém importante no grupo, bajula-os um pouco, chora e implora para terem pena do teu irmão. Através do dispositivo de escuta no carro do Rodrigo, ouvi claramente a sua estupidez. Eles ainda contavam com a sua filha de ouro para salvar a situação, sem saberem que essa mesma filha estava a afogar-se no cúmulo do horror e da humilhação. A Rita não lhes respondeu. Do outro lado da linha, só se ouvia a sua respiração ofegante, soluços e gritos de loucura. Ela gritou ao telefone, a voz rouca e partida. Mãe, irmão, estamos acabados. Vocês sabem quem é a presidente do Grupo Alfa? É a Diana. É a mulher com quem vocês acabaram de assinar o divórcio. Foi ela que me despediu. Foi ela que cancelou a empresa do irmão. Nós metemo-nos com a pessoa errada. Ao ouvir o grito da Rita, o Rodrigo e a minha sogra, do outro lado da linha, ficaram como se tivessem sido atingidos por um raio. Silêncio, um silêncio mortal e prolongado. O Rodrigo deixou cair o telemóvel no chão do carro, e a dona Teresa caiu desamparada no sofá. A verdade era tão cruel e absurda que os seus cérebros não conseguiam processar, lá de imediato. Diana, a criada parasita, era a presidente do grupo, isto era como dizer que a Terra tinha parado de girar. Mas o pânico da Rita, a coincidência assustadora do despedimento e do cancelamento do contrato na mesma manhã, provava tudo. Eles começaram a lembrar-se da minha estranha calma na noite anterior. Lembraram-se do fato elegante e do Maybach que me veio buscar esta manhã. As peças do puzzle encaixaram-se, formando uma imagem sangrenta, onde eles eram as presas a serem levadas para o cadafalso. A Rita não esperou por mais nenhuma resposta da mãe ou do irmão. A amargura, o ressentimento e a humilhação extrema transformaram-na numa louca. Ela tinha de me encontrar, tinha de ver com os seus próprios olhos, de me perguntar pessoalmente por que é que eu os tinha enganado durante todos aqueles anos. Usando a sua rede de contactos nos meios de comunicação, ela rapidamente descobriu a minha agenda. Esta tarde, a presidente Diana Medeiros, do Grupo Alfa, faria uma visita de inspeção à sede do grupo. Ela apressou-se a apanhar um táxi e correu como uma mariposa para a chama em direção ao arranha-céus no centro da cidade. Queria fazer uma cena, queria arrancar a minha máscara, queria provar ao mundo inteiro que eu não passava de uma impostora, mas ela não sabia que aquele edifício de vidro reluzente era o matadouro que eu tinha preparado para receber a sua última ilusão. Um trovão em céu sereno tinha caído sobre a família Guedes e agora era a hora da tempestade arrastar tudo. O átrio principal da sede do Grupo Alfa, revestido a mármore italiano polido, era vasto e imponente. Saí do elevador VIP, envergando um poderoso fato cinzento. Atrás de mim, seguiam o Luiz, um grupo de diretores de topo e seguranças de fato preto. O ambiente no átrio, normalmente calmo e profissional, foi subitamente rasgado por gritos estridentes vindos da porta de vidro. A Rita Guedes estava a ser barrada por dois seguranças corpulentos na entrada. O seu cabelo estava desgrenhado, a sua roupa de marca amarrotada, os seus olhos vermelhos e cheios de ódio. Ao ver a minha silhueta, ela debateu-se como um animal enraivecido, tentando forçar a passagem, gritando o meu nome sem parar. Insultou-me. Exigiu que eu saísse para a confrontar. Exigiu que eu lhe fizesse justiça. Fiz sinal aos seguranças para se afastarem e abrirem a porta para ela entrar. Queria que todos os funcionários deste átrio testemunhassem o momento em que o orgulho da ex-diretora de projetos era espezinhado da forma mais cruel. A Rita correu na minha direção, mas foi parada pelos meus seguranças a cerca de 2 metros de distância. Apontou-me o dedo. A respiração ofegante, o olhar cheio de ressentimento, espanto e até um pouco de medo ao ver a minha imponência. Gritou, questionando-me por que é que eu tinha escondido a minha identidade, por que é que tinha jogado ao gato e ao rato com a sua família. Chamou-me de mulher calculista e malévola, que se tinha fingido de criada para os humilhar e agora usava o poder para se vingar.
Gabou-se de que os projetos que trouxe para a empresa foram fruto da sua competência, que eu não tinha o direito de negar o seu esforço, não tinha o direito de a despedir por vingança pessoal. Fiquei de braços atrás das costas, a observar, lá calmamente a fazer a sua cena. No átrio, dezenas de funcionários cochichavam e apontavam. A minha calma dominava completamente a sua histeria. Dei um passo em frente, o meu salto alto a fazer um som seco e frio no chão. Olhei diretamente nos seus olhos injectados de sangue e sorri. Um sorriso de superioridade, a olhar para a formiga que se debatia na lama. Está a falar de competência, Rita? Acha que o seu salário de 10.000 € e o seu cargo de diretora de projetos foram conquistados pelo seu talento? A minha voz, embora não alta, soou firme e ecoou por todo o átrio. Então deixe-me refrescar-lhe a memória. Há 3 anos, foi a 6 entrevistas de emprego e foi rejeitada em todas porque não conseguia distinguir um relatório financeiro de um balanço. Quem foi que passou 3 noites em branco a remendar o seu conhecimento superficial? Fui eu. Conseguiu entrar na subsidiária do Grupo Alfa e acha que foi por ser excepcional? Não, foi porque eu dei ordens aos recursos humanos para aliviarem os critérios e a admitirem como um favor especial. O projeto do empreendimento na Zona Leste que trouxe no ano passado. Acha que o parceiro concordou por acaso? Foi porque eu lhe cedi 5% dos lucros para obter a assinatura no contrato em seu nome. A Rita recuou meio passo, o rosto pálido como a cera. As minhas palavras foram como marteladas cruéis a destruir a base de ilusões em que ela se tinha apoiado durante tantos anos. Ela abanou a cabeça freneticamente, tapou os ouvidos, não querendo acreditar na verdade nua e crua. Você é apenas uma marioneta incompetente a quem eu vesti o fato de diretora para que a sua mãe tivesse algo para se gabar aos vizinhos, para que o seu irmão se sentisse orgulhoso. Eu já pensei que, se eu a apoiasse discretamente, a sua família aprenderia a valorizar. Mas você retribuiu a bondade com ingratidão. Pegou no dinheiro que eu mesma criei e usou-o para me esbofetear, para me humilhar e me chamar de criada. Acha que é uma rainha, mas na verdade é apenas um parasita a viver à custa do império que eu construí com sangue e suor. Enfatizei cada palavra, o meu olhar afiado como uma navalha a cravar-se na sua baixeza. O castigo de hoje não é porque eu a odeio, mas para devolver a sua verdadeira natureza inútil. De agora em diante, com a marca de cancelada pelo Grupo Alfa, até para lavar pratos terão de pensar 2 vezes. Diana, minha filha, peço-te perdão. A mãe sabe que errou. Fui eu que não tive olhos para ver, fui eu que fui estúpida e me deixei levar. Perdoa a tua irmã. Perdoa a empresa do Rodrigo. Eu imploro-te. Ajoelho-me e imploro-te se for preciso. Diana, eu errei. Eu realmente errei. Os papéis do divórcio ainda não foram entregues no tribunal. Podemos rasgá-los? Não podemos? Tu és a presidente? És tão rica, salva a minha empresa mais uma vez. 15 milhões não são nada para ti, mas são a minha vida. Prometo que a partir de agora te tratarei como uma rainha. A mãe e a Rita servir-te. Volta para casa, Diana. Vamos ser uma família feliz como antes. Por favor, se branda comigo. A chamada de FaceTime do telemóvel da Rita ecoou. Estridente. Ela tinha ligado para a mãe e para o irmão antes de entrar no átrio. Através do ecrã do telemóvel, que tinha caído no chão, vi os rostos pálidos e assustados do Rodrigo e da minha sogra. Estavam a chorar e a implorar desesperadamente. As palavras arrogantes e insolentes desta manhã tinham desaparecido completamente, substituídas pela baixeza e humilhação de quem teme a morte. Eles viram a minha autoridade na sede do grupo, perceberam a profundidade do abismo em que estavam prestes a cair. O Rodrigo queria rasgar os papéis do divórcio, a sogra queria ajoelhar-se. A sua hipocrisia deu-me náuseas. Baixei-me lentamente e peguei no telemóvel da Rita. Olhei diretamente para a câmara, para os 2 rostos desfigurados pelo medo do outro lado da linha. A minha voz era fria como gelo milenar. Rodrigo, mãe, parem de fazer teatro, é nojento. Quando eu era pobre, vocês pisotearam-me. Agora que sabem que sou a presidente, querem lamber os meus calcanhares. Desculpem, mas sou muito higiênica. Esses 15 milhões, não perdoarei um cêntimo. Preparem os papéis para transferir a vivenda e todos os bens da empresa para o banco. Quanto ao pedido de divórcio, já o entreguei ao meu advogado. Encontrar-nos-emos no tribunal, não como marido e mulher,
mas como credora e devedor. Atirei o telemóvel com força para o chão de pedra, que se estilhaçou. A chamada foi interrompida. A Rita estava ali, o corpo mole, caída no chão. Enterrou o rosto nas mãos e chorou convulsivamente. O seu choro já não tinha a arrogância de antes, apenas um arrependimento e desespero extremos. Ela percebeu que tinha perdido tudo. Fama, dinheiro, arrogância e a família à beira da falência. Endireitei-me, ajeitei o meu fato e não lhe dirigi mais um olhar. Virei-me e caminhei em direção ao elevador VIP, deixando para trás os destroços da autoestima do inimigo. O confronto terminou. O castigo estava apenas a começar, e eu iria saborear lentamente o gosto da vitória. Vê-los a debaterem-se no buraco que eles próprios cavaram. Lisboa entrou em dias de calor abrasador. O calor sufocante que emanava do asfalto quente era como a fornalha que queimava a empresa do Rodrigo. Sentada no meu espaçoso escritório, com vista para o verde, no último andar do Grupo Alfa, eu folheava tranquilamente o relatório confidencial que o meu assistente acabara de colocar na minha mesa. Cada número a vermelho no balanço da empresa do Rodrigo era claro como água. Desde que o Grupo Alfa ordenou o corte do fornecimento de materiais e emitiu o aviso de cobrança de dívidas, o efeito dominó foi oficialmente acionado. Os bancos comerciais sentiram o cheiro à morte e congelaram simultaneamente todas as contas da sua empresa. Os subempreiteiros, os funcionários e os pequenos credores cercaram a sede da empresa, empunhando cartazes e gritando por dinheiro. O Rodrigo, de um diretor imponente e orgulhoso da sua posição de poder, agora tinha de fugir pela porta dos fundos como um rato de esgoto. Através do sistema de câmaras de segurança que ainda não tinha removido da vivenda da família Guedes, assisti em pleno a uma das peças mais tragicômicas do século. A queda do dinheiro despojou-os da sua máscara de falsa moralidade, expondo a natureza egoísta e fria daqueles que um dia se autodenominaram família. O Rodrigo entrou em casa de rompante, com um ar desfeito. A sua camisa de marca estava rasgada no ombro, resultado de uma altercação com um credor. O seu rosto estava magoado, os olhos injectados de sangue, a fúria de quem foi encurralado. Na sala de estar, o lixo da festa da noite anterior ainda estava espalhado, a cheirar a podre. A minha arrogante cunhada, Rita Guedes, estava deitada no sofá, os olhos inchados e sem vida. E a minha sogra andava de um lado para o outro como uma galinha tonta, a murmurar palavras sem sentido. O Rodrigo avançou e pontapeou a mesa de centro de vidro temperado. O som do vidro a estilhaçar-se rasgou o ar pesado, despertando as duas mulheres que se afogavam no pânico. Ele apontou o dedo ao rosto da mãe e da irmã, as veias do pescoço a saltarem, descarregando toda a sua fúria sobre os seus próprios familiares. Estão contentes agora? Abram bem os olhos e vejam. A minha empresa, o trabalho da minha vida, foi destruído por vocês. De quem é a culpa? Da boca estúpida da Rita, da arrogância e do desprezo da mãe. Se na noite anterior não se tivessem juntado para insultar a Diana, para a esbofetear, para a expulsar de casa, eu estaria nesta situação hoje. O Grupo Alfa congelou as contas. O banco acabou de enviar a notificação de arresto desta vivenda. Perdemos tudo. Vamos todos parar à rua. Percebem isso? Rodrigo, enlouqueceste para vires para casa gritar com a tua mãe e a tua irmã? Estás a culpar quem? Quem é que ia adivinhar que aquela camponha pobre da Diana era a presidente de um grupo? Ela enganou esta família inteira durante 5 anos. Comeu na mesma mesa, dormiu na mesma cama que tu e escondeu aquela fortuna toda. O que prova que é uma mulher calculista, dissimulada e traiçoeira. Por que é que, sendo o marido dela, foste tão estúpido ao ponto de não saberes quanto dinheiro a tua mulher ganhava? És um homem inútil. Agora que perdeste a empresa, vens para casa atacar a tua mãe? Telefona-lhe, sê simpático com ela. Usa os 5 anos de casamento para chorar e implorar-lhe. Casamento? Mãe, ainda te atreves a falar em casamento? Ela atirou-me com os papéis do divórcio na cara. Declarou que ia deixar esta família toda a morrer de fome. Pensas que ela é uma boneca de papel para insultares e bateres quando te apetece? Ela é um tubarão. Ela é o diabo de boca aberta à espera para nos devorar. E tu, Rita? Onde está o teu salário de 10.000 euros? Traz-mo para eu pagar as minhas dívidas. Antigamente, quando estavas desempregada e a viver à minha custa, eu ajudei-te. Agora que causaste este problema, vais ficar aí deitada a fingir-te de morta? Digo-vos. Mãe e tu,
Se amanhã não pagar aquela dívida de 15 milhões, serei processado por fraude e apropriação indevida. Se eu for para a prisão, juro que vos levo comigo. Através do ecrã, vi a Rita levantar-se como uma louca. Atirou-se ao Rodrigo, a arranhá-lo e a gritar palavras venenosas. Culpou o Rodrigo por ser incompetente. Culpou a sogra por ser conivente. Disse que se o Rodrigo fosse um bom marido e soubesse proteger a sua mulher, eu não odiaria tanto esta família ao ponto de ser tão cruel. Atacavam-se uns aos outros, usando as palavras mais sujas para insultar o seu próprio sangue. Não demonstravam o menor remorso pelos crimes que me tinham cometido. Apenas se arrependiam de ter ofendido alguém com dinheiro e poder. A falsidade da chamada união familiar dos Guedes tinha se desfeito em 1000 pedaços, espalhados pelo chão coberto de lixo. Bebi lentamente um gole de chá de camomila. Uma sensação de bem-estar a espalhar-se pelo meu corpo. As pessoas, quando estão no auge do sucesso, gostam de usar belas palavras para se enaltecerem, mas só quando caem na lama é que a sua natureza vil se revela por completo. Eles outrora desprezaram-me por ser pobre, gabaram-se de pertencerem a uma classe superior, culta, com genes inteligentes. E agora comportavam-se como um bando de animais selvagens a lutar pelo último pedaço de carne. Mas o que me parecia mais ridículo era a ilusão da minha sogra. Ela ainda pensava que algumas lágrimas, algumas palavras doces do seu filho, me podiam demover. Ainda pensava que eu era a nora fraca de antigamente, que bastava o marido amansar, lá um pouco para ela, obedientemente, lhe dar tudo o que tinha. A ignorância, por vezes, é mais assustadora do que a maldade. Eles não entendiam que, quando uma mulher sai da sombra da resignação, quando ela mesma quebra as grilhetas de um casamento infernal para subir ao trono, o seu coração foi forjado em aço frio. O amor, o sacrifício, 5 anos da minha juventude, foram dados aos cães por eles. O que é que eles tinham agora para exigir a minha clemência? Fiz sinal ao meu assistente e pedi que a segurança na sede do grupo fosse reforçada no átrio do Rés do Chão. Eu sabia que, depois desta luta interna, ao perceberem que não havia mais nenhuma saída, estes ratos encurralados viriam certamente à porta do meu grupo implorar por misericórdia, e eu já tinha preparado o palco perfeito para os receber. Um palco sem holofotes, apenas com a humilhação e a vergonha expostas a milhares de olhos. Este jogo psicológico, eu lo-ia até a última gota de sangue, para que eles gravassem na memória o preço de espezinhar a dignidade dos outros. Tal como eu previra, às 9h00 da manhã do dia seguinte, o sol de Lisboa ainda não tinha atingido o seu pico, mas a temperatura no átrio principal da sede do Grupo Alfa já estava a ferver com a chegada de convidados indesejados. O Rodrigo, a minha sogra e a Rita Guedes apareceram em frente à enorme porta giratória de vidro do edifício. Já não tinham a aparência glamourosa e polida dos dias anteriores. O Rodrigo vestia uma camisa amarrotada, a barba por fazer, os olhos com olheiras profundas de desespero. A minha sogra usava um conjunto de seda já velho, o cabelo desgrenhado, o rosto cinzento como uma folha de bananeira seca. E a Rita, a cunhada do salário de 10.000 euros, agora escondia-se timidamente atrás da mãe, com uma máscara a cobrir-lhe metade do rosto, o olhar furtivo e amedrontado perante os olhares curiosos dos funcionários que passavam. Mal tentaram passar pela segurança, foram imediatamente barrados por uma fila de seguranças de fato preto, altos e corpulentos. O Rodrigo tentou empurrar um segurança, gritando que era o marido da presidente Diana Medeiros e exigindo um passe para o último andar. Mas os seguranças, bem treinados, responderam apenas com silêncio e braços de aço a bloquear o caminho. A minha sogra começou com o seu habitual drama. Sentou-se no chão de mármore polido e começou a chorar e a gritar. Gritava o meu nome, dizendo que eu era uma nora ingrata, que usava o dinheiro e o poder para destruir a família do marido, para levar o seu filho à ruína. Os funcionários, os parceiros de negócios, todos pararam, formando um grande círculo, a cochichar e a apontar para as 3 pessoas que faziam uma cena no meio daquele lugar sagrado do mundo dos negócios. A partir do sistema de videovigilância do meu escritório, observei cada gesto, cada lágrima de crocodilo deles. A compaixão em mim já tinha morrido há muito tempo, agora só restava um desprezo profundo. Carreguei no botão do intercomunicador e ordenei ao chefe de segurança que abrisse a barreira e os conduzisse à sala de reuniões número 4, no Rés do Chão,
Esta sala era inteiramente de vidro transparente, de fora podia-se ver tudo o que se passava lá dentro. Queria que eles provassem a sensação de serem despidos, de terem a sua humilhação exposta perante centenas de olhos dos funcionários do grupo, da mesma forma que eles me tinham humilhado em frente aos convidados na festa de aniversário. Vesti o meu poderoso fato preto, e com passos largos e orgulhosos, entrei no elevador. Desci ao rés do chão como uma juíza vinda do além para cobrar uma dívida de vida. Quando a porta de vidro da sala de reuniões se abriu, o Rodrigo e a minha sogra agarraram-se a mim como se eu fosse a sua última tábua de salvação. O Rodrigo correu para tentar agarrar a minha mão, mas os dois seguranças que me seguiam avançaram rapidamente e empurraram-no para longe. O Rodrigo cambaleou e caiu no sofá. A minha sogra arrastou-se pelo chão, agarrou-se aos meus sapatos de salto alto e bateu com a cabeça repetidamente no chão de vidro frio, as lágrimas a escorrerem-lhe pelo rosto. E a Rita apenas ousou ficar encolhida num canto, a tremer, sem coragem para levantar a cara e olhar para mim. O retrato da família Guedes, feliz, abastada e arrogante, tinha sido rasgado e espezinhado por mim. Diana, Diana, eu imploro-te. Eu bato com a cabeça no chão por ti. 1000 vezes. 1.000.000 de vezes. Eu errei. Fui eu que não tive olhos para ver. Fui eu que tive uma boca venenosa. Eu mereço morrer. Em nome dos 5 anos que foste nora desta casa. Em nome da vez que te fiz uma canja quando estiveste doente. Poupa a vida do Rodrigo. A empresa está a ser penhorada. O banco está prestes a expulsar-me da vivenda. Eu já sou velha. Como é que vou viver na rua? Tu és a presidente. És podre de rica. 15 milhões para ti são como um pelo de vaca. Mas é a vida da minha família. Assina um papel a perdoar a dívida do Rodrigo. Prometo que obrigo a Rita a ajoelhar-se e a lavar-te os pés todos os dias. Eu servir-te-ei como uma rainha. Por favor, salva esta família. Diana, desculpa. Eu sei que sou um péssimo homem. Fui um covarde por não te proteger perante a minha mãe e a minha irmã. Mas o nosso amor ao longo destes anos foi real. Eu já te amei. Já te prometi dar uma vida feliz. Estava sob pressão no trabalho. O dinheiro cegou-me, e por isso disse aquelas palavras amargas naquela noite. Sei que ainda me amas, senão não te teria sacrificado tanto por mim. Eu vou corrigir os meus erros. Eu vou divorciar-me. Não, eu não me vou divorciar. Vou compensar-te pelo resto da minha vida. Basta que sejas branda, que deis ordens ao Grupo Alfa para retomar o contrato, para retirar a queixa. Prometo que serei um marido exemplar. Começamos de novo. Está bem? Baixei-me e, com frieza, retirei a minha perna do abraço falso da minha sogra. Recuei um passo. Sentei-me na única poltrona de cabedal no centro da sala, cruzei as pernas e observei com calma os dois a chorarem desesperadamente. Ri-me alto. O meu riso ecoou na sala de vidro, agudo, amargo e cheio de ironia. Eles ainda usavam aquele discurso barato para me manipular? Afeição, amor, a canja quando estive doente. A canja quando estive doente de que a mãe fala foi a canja que sobrou e que atirou para a cozinha para eu aquecer, quando eu estava com 39 graus de febre, grávida, e tive um aborto por excesso de trabalho doméstico. Rangei os dentes, cada palavra um punhal a espetar-se na cara da Dona Teresa. O amor de que falas é ficares a ver a tua irmã a atirar-me creme a ferver para as pernas, a esbofetear-me e a chamar-me de criada? Vão-se todos embora com essa vossa afeição esfarrapada e podre. 15 milhões para mim. É verdade. Não valem um pelo. Mas prefiro atirar-los para o esgoto do que dar-los como esmola a pessoas ingratas, falsas e sem escrúpulos como vocês. Ajoelhar-se a pedir perdão? Acham que os vossos joelhos sujos valem 15 milhões? Parem de sonhar acordados. Olhei para o canto da sala onde a minha cunhada, outrora arrogante, estava encolhida. E tu, Rita Guedes, onde está a tua boca de 10.000 euros? Por que é que não continuas a falar? Não foste tu que me chamaste de criada, de parasita? Agora, essa parasita está a decidir a vida e a morte de toda a tua família. A sensação de cair do céu para o abismo, de perder tudo numa noite. O que achas? Sabe bem? Digo-vos, o que aconteceu hoje é apenas a ponta do iceberg. Acham que eu só quero reaver os 15 milhões da dívida de materiais? Vocês subestimam muito a Diana Medeiros. Fiz sinal ao meu assistente, que estava do lado de fora. A porta de vidro abriu-se. O meu assistente entrou e colocou sobre a mesa um dossiê volumoso,
com o selo vermelho de um escritório de detetives privados e advogados. Bati levemente com a mão no dossiê, o meu olhar fixo no Rodrigo. Um olhar que carregava uma sentença de morte. Eles ainda pensavam que eu estava apenas a usar o meu poder econômico para os pressionar. Mal sabiam eles que o golpe final, o que destruiria completamente a vida do Rodrigo e a reputação da sua família, ainda estava intacto naquele dossiê fatal. O verdadeiro medo começou agora a brotar nos olhos do Rodrigo. Ele recuou, o suor frio a escorrer-lhe em bica. O seu instinto dizia-lhe que as portas do inferno se tinham aberto oficialmente e que nenhuma súplica as poderia fechar. A sala de vidro no rés do chão do grupo Alfa tornou-se subitamente tão silenciosa e sufocante. O ar ficou denso. Parecia que a queda de um alfinete poderia causar uma grande explosão. A minha sogra parou de chorar, os seus olhos velhos e turvos arregalados a olhar para o dossiê com o selo vermelho sobre a mesa. A Rita encolheu-se no canto, a respiração entrecortada. E o Rodrigo, o seu rosto passou de pálido a cinzento como cinza. Com a perspicácia de um homem de negócios experiente, ele adivinhou vagamente que o conteúdo daquele dossiê não eram apenas documentos de dívidas comerciais. Eu batia com o polegar na capa do dossiê, o meu olhar frio a percorrer cada um dos rostos desfigurados pelo medo. 5 anos antes, entrei na casa dos Guedes com um coração puro. 5 anos depois, usei esse mesmo coração, agora de pedra, para os enviar para o cúmulo da humilhação. Abri lentamente o selo, tirei de dentro um maço de fotografias nítidas e atirei-as para cima da mesa de vidro. As fotografias deslizaram e pararam mesmo em frente ao Rodrigo e à minha sogra. Não eram fotografias de paisagens, nem de parceiros de negócios. Eram fotografias do Rodrigo a abraçar e a beijar uma jovem sensual e de pernas longas à saída de um hotel de 5 estrelas. Eram fotografias do Rodrigo a escolher pessoalmente um colar de diamantes de centenas de milhares de euros num centro comercial para ela. Eram fotografias da amante a exibir orgulhosamente nas redes sociais as chaves do Porsche que o Rodrigo lhe tinha acabado de oferecer. E, o mais nojento de tudo, era uma fotografia de uma ecografia de uma gravidez de 3 meses em nome da amante, com a assinatura do Rodrigo como garantia de pagamento das despesas hospitalares. E não parei por aí. Continuei a tirar um grosso maço de extratos bancários. Os números, destacados a marcador amarelo fluorescente, mostravam claramente as enormes quantias de milhões que o Rodrigo tinha desviado secretamente da conta da empresa para a conta pessoal da sua mãe, e a partir daí, para contas offshore em nome da amante. Estas transações ocorreram continuamente nos últimos 2 anos, precisamente na altura em que eu passava dias e noites na cozinha a preparar as refeições, a poupar cada cêntimo nas compras para sustentar esta casa. Olhei para as provas irrefutáveis espalhadas sobre a mesa, uma sensação de nojo subiu-me pela garganta, mas ao mesmo tempo, uma satisfação extrema. Diana, tu andaste a seguir-me? Armaste-me uma cilada? Desde quando? Estas fotografias são falsas. Contrataste alguém para as manipular no Photoshop para me incriminar. É isso. Queres divorciar-te e ficar com os bens. Por isso inventaste esta história suja. Não é? Mãe, Rita, não acreditem no que ela diz. Tem de acreditar em mim. Eu nunca traí esta família. Diana, não me calunies. Posso processar-te por difamação? Sabias? Rodrigo, o que é isto, meu filho? Diz-me a verdade. Quem é essa vadia? E essa gravidez de 3 meses? Andaste a tirar dinheiro da empresa, o dinheiro do nosso suor e lágrimas, para sustentar amantes durante todos estes anos? Meu Deus do céu! Não é de admirar que a empresa estivesse sempre a queixar-se de falta de capital e de dívidas. Enganaste-me. Usaste-me para lavar o dinheiro para sustentares essa mulher? Arruinaste esta família. Rodrigo, seu filho ingrato. Eu dei-te à luz, criei-te, eduquei-te, e agora trazes esta desgraça para me matar? A negação do Rodrigo desmoronou-se imediatamente sob a acusação frenética da sua própria mãe. A dona Teresa não era estúpida. Ao ver os recibos de transferência da sua própria conta, percebeu imediatamente que tinha sido usada pelo filho como fachada para encobrir a sua podridão. Sentei-me a abanar a perna, sorrindo com um amargo sarcasmo, a minha voz calma a ecoar como marteladas a pregar a tampa do caixão deste casamento. Calúnia, Rodrigo, queres que eu ponha a gravação em que prometes comprar-lhe uma vivenda e planeias divorciar-te de mim e deixar-me sem nada? Achavas que, por eu ser dona de casa,
Era cega, surda e estúpida, que não sabia das tuas trapaças. Enganaste-te. Desde o primeiro cêntimo que desviaste, eu soube de todos os teus passos. Estava apenas à espera, a ver até onde a tua baixeza conseguia ir, e não me desiludiste. Usaste o dinheiro de empréstimos obscuros do Grupo Alfa para sustentar amantes, para comprar carros de luxo. Esvaziaste a empresa até ela não passar de uma casca vazia. A dívida de 15 milhões, na verdade, não foi por maus negócios, mas porque tu rapaste tudo para sustentar a tua amante. Juntei as fotografias e os papéis e bati com eles com força na mesa, um som estrondoso que fez o Rodrigo e a mãe dele sobressaltarem-se. De acordo com a lei do casamento e da família, o teu adultério e desvio de bens comuns durante o casamento, juntamente com as provas de fraude financeira na empresa, são suficientes para te mandar para a prisão por pelo menos 10 anos. Já enviei este dossiê completo para a investigação econômica e para o meu advogado de divórcio. O pedido de divórcio que te atirei ontem não era para dividir os bens, mas para te deixar de mãos a abanar e com uma dívida monstruosa. Não receberás um único cêntimo daquela vivenda. Todos os bens em teu nome e no da tua mãe serão arrestados e congelados pelo banco e pelo Grupo Alfa para pagar as dívidas. A tua querida amante, quando souber que não passas de um falido remediado, prestes a ir para a prisão, achas que ainda te vai abraçar? Ou vai pegar no Porsche e fugir? O Rodrigo, ao ouvir isto, desmoronou-se completamente. Escorregou da cadeira, caiu no chão e enterrou a cabeça nas mãos, soltando gemidos de desespero como um animal com os tendões cortados. Percebeu que tinha caído numa armadilha demasiado grande, sem qualquer escapatória. O dinheiro, a empresa, a família, tudo perdido, e o risco de prisão a pairar sobre a sua cabeça. O preço da traição, da ingratidão e da arrogância tinha-lhe caído em cima da forma mais cruel e completa. Diana, eu imploro-te, eu realmente imploro-te. Podes bater-me, insultar-me, matar-me, mas por favor não entregues estas provas à polícia. Eu não quero ir para a prisão. Não posso ir para a prisão. A minha mãe está velha, a Rita perdeu o emprego. Se eu for para a prisão, quem é que vai tomar conta delas? Prometo que te transfiro todos os bens. Sairei de mãos a abanar. Nunca mais aparecerei à tua frente. Por favor, em nome do pouco afeto conjugal que nos resta, dá-me uma oportunidade de viver. Diana, eu ajoelho-me e imploro-te. Levantei-me bruscamente, olhando de cima com o mais profundo desprezo para o homem que se ajoelhava a meus pés. Afeto conjugal? Tu vendeste-o à tua amante por um Porsche. Agora vens exigi-lo a mim? A tua oportunidade de viver? Foste tu que a cortaste. Não culpes ninguém. Vocês pensaram que eu era uma criada, uma formiga para pisarem. Pois bem, hoje vou mostrar-vos como esta formiga pode roer e destruir o vosso ninho imundo. Assistente, chame os seguranças para levarem estes 3 para fora. A partir de agora, qualquer pessoa da família Guedes que se aproxime a menos de 100 metros do edifício do Grupo Alfa, partam-lhes as pernas. Acenei com a mão e virei-me, caminhando a passos largos, sem olhar para trás para o lixo que chorava, gritava e implorava atrás de mim. 2 seguranças corpulentos avançaram imediatamente, agarraram o Rodrigo e a minha sogra rudemente pelas roupas e arrastaram-nos para fora da sala de vidro. A Rita também foi expulsa, correndo atrás deles como um cão com o rabo entre as pernas. O som dos seus choros, dos seus insultos mútuos, foi se afastando até desaparecer por completo para lá da porta giratória do edifício. Neste jogo, eu não só ganhei, como ganhei de forma esmagadora, sem deixar ao inimigo nem um osso para roer. Agora, a lei e o karma fariam o resto do trabalho, limpar o lixo da minha vida, devolvendo-me um céu limpo e sem mácula. Nos dias que se seguiram, Lisboa foi assolada por chuvas torrenciais. O tempo sombrio parecia ter sido deliberadamente arranjado pelo céu para servir de pano de fundo à queda da dinastia Guedes. Do último andar da torre do Grupo Alfa, recebi relatórios detalhados do departamento jurídico e da equipa de detetives. A velocidade com que aquela família outrora orgulhosa se desmoronou foi mais rápida do que eu imaginava. Apenas 3 dias após o encontro no átrio do grupo, o banco e as instituições de crédito apareceram com uma ordem judicial para arrestar e penhorar a vivenda de milhões. Através dos vídeos que o meu assistente me enviou, pude testemunhar em pleno o estado deplorável daqueles que um dia se gabaram de pertencer à classe alta.
O portão de ferro forjado e ornamentado da vivenda estava escancarado. Os oficiais de justiça, de uniforme, entraram friamente, selando cada peça de mobiliário caro, cada quadro na parede, até a televisão de ecrã plano onde a minha sogra costumava sentar-se a ver televisão todas as noites. O Rodrigo, o homem que outrora usou palavras ofensivas para me expulsar de casa, estava agora encolhido num canto do pátio, as roupas amarrotadas, o cabelo desgrenhado, os olhos vazios a olhar para os selos vermelhos colados nas portas de madeira de lei. Não lhe restava um pingo de energia para discutir ou resistir. E a minha sogra, a mulher que andava sempre coberta de ouro e joias para se exibir aos vizinhos, estava agora a rebolar no chão de pedra em frente ao portão. Os vizinhos, aqueles que antes ela bajulava para se gabar, agora estavam em grupo, a apontar e a cochichar. A vergonha e a humilhação em público eram mais dolorosas para ela do que a perda dos seus bens. Ela gritou, agarrou-se às calças de um oficial de justiça e, por fim, de tão angustiada, revirou os olhos e desmaiou ali mesmo, a espumar pela boca. Nenhuma ambulância de luxo veio buscá-la. O Rodrigo e a Rita tiveram de pedir emprestado aos vizinhos uns trocos para chamar um táxi velho e levá-la para um hospital público. Mas a sua tragédia não se ficou por aí. O meu plano de cancelamento para a Rita Guedes funcionou na perfeição e da forma mais cruel. Com o seu currículo de ex-diretora de projetos, a Rita candidatou-se arrogantemente a uma série de empresas imobiliárias concorrentes do Grupo Alfa. Estava convencida de que, com a sua experiência, encontraria facilmente um novo poiso para continuar a sua vida de esbanjamento. Mas enganou-se. O mundo dos negócios é muito pragmático e cruel. Nenhum presidente ou CEO era suficientemente louco para contratar alguém que tinha sido pessoalmente banido pela presidente do Grupo Alfa. Numa entrevista numa empresa concorrente, o diretor de recursos humanos atirou o seu currículo ao chão, dizendo com sarcasmo que a sua empresa não abrigava pessoas ingratas, que violavam a ética profissional ao ponto de terem o seu nome manchado em toda a rede de alianças empresariais. A Rita, humilhada e envergonhada, cerrou os dentes e saiu do edifício. De rainha que ia trabalhar de carro com motorista, agora tinha de andar a entregar currículos em pequenas agências imobiliárias. Mas ninguém a queria. O salário de 10.000 euros era agora apenas um sonho distante. Um passado ridículo que a assombrava todas as noites. E o golpe final caiu sobre o Rodrigo, esmagando completamente a sua última réstia de esperança. Com os bens arrestados e a empresa falida, o Rodrigo pegou no pouco dinheiro que lhe restava e foi procurar a sua jovem amante, a que carregava o seu sangue, a quem ele planeava comprar uma vivenda e um carro de luxo para construir um novo lar. Estava convencido de que, na desgraça, ela seria o seu último refúgio. Mas neste mundo, o amor construído com malas Hermès e Porsches desvanece-se mais depressa do que espuma de sabão quando o dinheiro acaba. Mimi. Abre a porta. Mimi, sou eu. O Rodrigo. Arruma as tuas coisas. Vende o Porsche e vamos arranjar outro sítio para ficarmos por uns tempos. A minha empresa teve uns problemas. O banco está a cobrar as dívidas. Mas com o dinheiro da venda do teu carro, terei capital para recomeçar. Estás grávida do meu filho. Somos uma família, Mimi. Por que é que mudaste a fechadura? Por que é que bloqueaste o meu número? Abre a porta. Eu não tenho para onde ir. A minha mãe está no hospital. A Rita está desempregada. Só te tenho a ti. Rodrigo. Enlouqueceste de vez. Ainda vais procurar essa mulher? Ela enganou-te, meu filho. Os vizinhos acabaram de me dizer que ela vendeu o apartamento ontem. A gravidez também era falsa. A ecografia ela comprou numa clínica clandestina para te sacar dinheiro. O Porsche que lhe compraste, ela também já o vendeu à pressa a outra pessoa. Pegou no dinheiro e fugiu com outro amante. Abre os olhos e vê. Por causa de uma raposa, abandonaste a tua mulher, esvaziaste a empresa, destruíste esta família inteira. Agora que estás de mãos a abanar, mesmo que grites até ficares rouco, ela não vai voltar. Seu estúpido. Eu pari-te. Como é que podes ser tão estúpido, Rodrigo? O vídeo gravado pelo detetive particular, que mostrava o Rodrigo de joelhos, a gritar em frente à porta de ferro fechada do apartamento de luxo, com a minha sogra ao lado, a tossir e a insultar o próprio filho, fez-me rir uma longa e satisfatória gargalhada. Eles tinham cravado as facas mais mortais uns nos outros. O Rodrigo percebeu que tinha perdido tudo. A empresa, os bens,
a mulher e agora até a ilusão de uma nova família com a sua jovem amante. Enterrou a cabeça nos degraus e socou o cimento até sangrar. A minha sogra chorava de raiva, esbofeteando repetidamente o Rodrigo, culpando-o por ter trazido a desgraça sobre eles. A cena era tão trágica e patética que nenhum realizador talentoso a conseguiria encenar de forma mais realista. A família falsa, moldada pela arrogância, pelo desprezo pelos pobres e pelo dinheiro sujo, tinha desmoronado completamente, reduzida a um monte de cinzas. Eles usaram o poder do material para me roubar a dignidade, para espezinhar o meu suor e as minhas lágrimas. E hoje, o próprio material virou-se contra eles, mordendo-os até a ruína total. Mas para mim, esta queda ainda não era suficiente. Eles ainda me deviam um veredicto final perante a lei. Queria que eles não só perdessem os seus bens, mas também que se declarassem culpados em tribunal, para que nunca mais pudessem levantar a cabeça. Os documentos e as provas do crime de fraude financeira e desvio de bens durante o casamento foram meticulosamente preparados pelos meus advogados. A audiência de divórcio e partilha de bens foi marcada. O fim desta peça cruel foi preparado por mim, apenas à espera que os protagonistas subissem ao cadafalso para receberem o golpe final. Exatamente às 8h00 da manhã, o meu Maybach estacionou em frente ao Tribunal da Comarca de Lisboa. O céu hoje estava cinzento, sem um raio de sol, o vento arrastava as folhas secas pelo pátio do tribunal, criando uma atmosfera solene, fria e imponente. Saí do carro, envergando um fato preto feito à medida, o cabelo apanhado num coque elegante, os grandes óculos de sol a esconderem uns olhos frios e sem emoção. Atrás de mim, seguia uma equipa de advogados de topo, encarregados de transformar o meu pedido de divórcio numa sentença de morte para a vida do Rodrigo. Já não havia fraqueza, já não havia resignação. Diana Medeiros entrou no átrio do tribunal como uma rainha a reclamar a sua coroa manchada. Do outro lado do corredor, a família Guedes também apareceu. Comparado com a imagem elegante e arrogante de 5 anos antes, quando o Rodrigo me deu o braço para entrarmos na igreja, a sua aparência agora era tão patética que era irreconhecível. Vestia uma camisa velha e amarrotada, o rosto encovado, as maçãs do rosto salientes, a barba por fazer. Ao seu lado, a minha sogra, que se apoiava numa bengala, o rosto pálido como um cadáver. A Rita Guedes também estava presente. De cabeça baixa, escondida num casaco barato, tentava evitar as lentes de alguns jornalistas da imprensa econômica que tinham farejado este caso de divórcio milionário. Ao verem-me aparecer com a minha imponente equipa de advogados, a caminhar com autoridade, os olhos daquelas 3 pessoas refletiram simultaneamente medo, arrependimento e desespero. Eles compreenderam que, hoje, as portas daquele tribunal seriam o local onde todas as suas frágeis esperanças seriam enterradas para sempre. A audiência foi tensa, mas completamente unilateral. O juiz de meia-idade, sério, sentado no seu estrado, analisou um a um os dossiês e as provas apresentadas pela minha equipa de advogados. Cada cêntimo desviado da empresa, cada transferência ilegal para a amante, cada fotografia, cada gravação, tudo foi exposto de forma clara e transparente sob a luz da justiça. O meu advogado, com argumentos contundentes, provou que o Rodrigo não só tinha violado gravemente o regime de casamento monogâmico, como também tinha desviado e apropriado-se de bens comuns, causando-me um prejuízo grave. O ar na sala de audiências era sufocante. O Rodrigo, sentado no banco dos réus, entrelaçava as mãos com tanta força que ficaram brancas, o suor frio a escorrer-lhe pela testa. Não tinha uma única prova para se defender. O seu advogado também só podia ficar em silêncio, a aguentar os argumentos afiados como navalhas do meu lado. Meritíssimo. Admito os meus erros, mas a empresa foi fundada por mim, os bens são fruto do meu trabalho. Ela só ficava em casa. Não contribuiu em nada para o negócio. Peço ao tribunal que considere isto. Não podem tirar-me todos os meus bens. Tenho uma dívida de 15 milhões com o Grupo Alfa. Se o tribunal decidir que perco tudo, terei de ir para a prisão. Diana, em nome dos anos que passamos, pede ao tribunal para ser mais brando comigo. Tu já tens o enorme Grupo Alfa, ainda queres ficar com os meus parcos bens? Queres levar-me à morte para ficares satisfeita? Meritíssimo juiz, por favor, olhe para a minha nora. Ela é um demônio sugador de sangue. Escondeu a sua identidade de presidente, armou uma cilada ao meu filho, levou-o à ruína.
Ela é cruel, é malvada, quer matar esta família toda. O Rodrigo errou, mas também é um ser humano, também precisa de viver. Peço ao tribunal que seja justo e nos deixe a casa para vivermos, porque se formos para a rua, morremos. Diana, eu imploro-te, ajoelho-me aqui no meio do tribunal. Retira a queixa, perdoa o Rodrigo. Sentei-me em silêncio no banco da autora, sem demonstrar qualquer emoção perante os seus gritos. Quando o juiz me deu a palavra, levantei-me lentamente, ajeitei o meu fato e olhei de queixo erguido para os olhos marejados da minha sogra e para o rosto desfigurado do Rodrigo. A minha voz ecoou na sala de audiências, clara, articulada e sem um pingo de hesitação. Meritíssimo juiz, o réu diz que eu não contribuí em nada, que fui apenas uma dona de casa parasita. Então pergunto ao réu, há 5 anos, quando a sua empresa estava à beira da falência, quem foi que vendeu todo o seu dote, que usou as suas poupanças pessoais para salvar essa empresa? Quem foi que, em silêncio, cuidou de tudo em casa para que ele pudesse, tranquilamente, desviar o dinheiro para sustentar a amante? Os bens que ele chama de fruto do seu trabalho foram, na verdade, construídos sobre o meu suor, as minhas lágrimas e o meu sacrifício extremo. O réu violou a lei, violou a moral, desviou bens. E agora, perante a justiça, clama por misericórdia. A lei não protege a traição nem a ganância desmedida. Exijo que o tribunal divida os bens de acordo com a culpa do réu, obrigando-o a devolver todo o dinheiro desviado. Ao mesmo tempo, recuso-me a partilhar qualquer dívida resultante das suas atividades fraudulentas e pessoais. O martelo do juiz bateu na mesa, um som estrondoso que esmagou todas as esperanças da família Guedes. A sentença final foi proferida, o pedido de divórcio foi aceite. Devido à culpa especialmente grave do réu no adultério e desvio de bens, a totalidade dos bens comuns legais restantes seria atribuída à autora como indemnização. O Rodrigo teria de devolver o dinheiro que se apropriou e arcar sozinho com a totalidade da dívida de 15 milhões para com o Grupo Alfa. O que significava que ele saía do tribunal de mãos a abanar, sem casa, sem empresa, com uma dívida colossal e o risco de ser processado criminalmente. A audiência terminou. Saí da sala, sentindo como se uma pedra de 1000 quilos me tivesse sido retirada do peito. No corredor, o Rodrigo correu e ajoelhou-se no chão, agarrando-se à minha perna. Chorava e soluçava, o rosto coberto de lágrimas e ranho. Implorou-me que tivesse piedade. A minha sogra também se arrastou até mim, a chorar e a puxar-me as calças. A Rita Guedes ficou à distância, o olhar perdido, sem coragem para se aproximar. Diana, eu imploro-te. Eu realmente imploro-te. Não me empurres para o abismo. Já ficaste com todos os bens. Pede ao Grupo Alfa para me dar um prazo para pagar a dívida, senão vou mesmo para a prisão. A minha mãe está velha, não aguenta este choque. Considera que eu uso a minha vida para me redimir. Peço-te que me poupes. O Rodrigo chorava convulsivamente, a voz partida. Baixei-me. E com frieza, soltei um a um os dedos dele que se agarravam à minha perna. Recuei um passo. Sacudi as calças como se algo imundo me tivesse tocado. Inclinei-me e sussurrei-lhe ao ouvido, com a voz mais fria e cruel que um ser humano consegue produzir. Rodrigo, lembras-te daquela noite de tempestade, quando a Rita me esbofeteou? Tu apontaste-me o dedo e mandaste-me embora para ir pedir esmola. Nessa altura, poupaste-me. A tua mãe insultou-me, ameaçou ir à minha terra fazer um escândalo aos meus pais. Ela poupou-me? O preço de hoje foi ditado por vocês mesmos. De agora em diante, a vossa vida e a vossa morte não têm mais nada a ver com a Diana Medeiros. Provem vocês mesmos o inferno que criaram. Dito isto, virei-me e caminhei a passos largos e orgulhosos pelo corredor do tribunal. O choro desesperado do Rodrigo, os gritos da minha sogra, ecoavam atrás de mim, mas não conseguiram abrandar os meus passos nem por um segundo. A porta de vidro do tribunal abriu-se e eu saí. As nuvens cinzentas no céu dissiparam-se subitamente, dando lugar a raios de sol dourados que iluminavam o chão. O golpe final estava dado. O passado sujo e sombrio tinha sido enterrado para sempre. Eu, Diana Medeiros, tinha renascido oficialmente. 1 ano passou desde o dia em que saí daquelas portas de tribunal, insípidas e frias. A minha vida virou completamente uma nova página, brilhante e estranhamente pacífica. Esta manhã, acordei na minha penthouse de milhões.
no último andar de uma torre moderna no centro de Lisboa. Abri as cortinas automáticas e a luz suave da manhã inundou o quarto, iluminando os ramos de flores frescas e perfumadas na mesa de centro. Preparei para mim um café de filtro, forte, e fui tranquilamente para a varanda, contemplando a vista panorâmica da cidade que começava um novo dia. A brisa da manhã afastava os cabelos do meu rosto, trazendo uma sensação de liberdade e serenidade que durante os 5 anos que vivi na sombria vivenda dos Guedes, nunca tinha experimentado. Quanto à família Guedes, o seu destino tornou-se uma história de advertência amarga, contada nos círculos de negócios. Há alguns meses, ouvi por acaso o meu assistente a relatar a sua situação. O Rodrigo, depois de não conseguir pagar a dívida de 15 milhões, foi processado e condenado a 8 anos de prisão por fraude, apropriação indevida e violação das normas de gestão econômica. Os dias na escuridão da prisão serão provavelmente tempo suficiente para ele remoer o arrependimento de ter traído a única mulher que um dia esteve disposta a dar a vida por ele. A minha sogra, após o choque de perder a casa, os bens e o filho para a prisão, sucumbiu completamente. Teve um AVC e ficou acamada num quarto alugado, apertado e úmido, nos arredores da cidade. E a Rita Guedes, a cunhada que um dia me esbofeteou arrogantemente no meio de uma festa, gabando-se do seu salário de 10 mil euros. Agora trabalha arduamente como empregada de mesa num restaurante modesto, a servir à mesa e a lavar pratos para ganhar uns trocos para os medicamentos da mãe. O preço que pagaram foi demasiado alto, mas foi o arranjo mais justo da lei do karma. Olhando para trás, para o caminho tempestuoso que percorri, quero deixar uma mensagem do fundo do coração a todas as mulheres presas em casamentos sombrios, que sofrem de violência psicológica ou física, que são desprezadas pela família do marido por não ganharem dinheiro. Nunca apostem toda a vossa vida e o vosso futuro nas mãos de um homem ou de qualquer outra família. O amor pode ser belo, mas o amor não compra o respeito. Se perderem o vosso próprio valor, o sacrifício cego, a renúncia à paixão e à carreira para ficarem na retaguarda, por vezes não traz gratidão, mas apenas cria a oportunidade para que os insensíveis vos transformem numa serva não remunerada, numa parasita aos seus olhos. A arma mais afiada, a armadura mais forte de uma mulher não é a beleza, não são os elogios habilidosos, mas sim a inteligência, a coragem e a independência financeira. O dinheiro que ganham com as vossas próprias mãos, o suor e as lágrimas que derramam, é a única coisa que nunca vos trairá. Quando tem dinheiro, uma carreira, tem o poder de decidir a vossa própria vida, tem o direito de andar de cabeça erguida perante as críticas. Tem o direito de expulsar os canalhas da vossa vida. E tem o direito de sorrir com orgulho no topo da montanha que eles nunca conseguirão alcançar. Não se resignem. Não tenham medo. Se a vida vos atirar para uma tempestade, aprendam a dançar a chuva e depois, com as vossas próprias mãos, agarrem o raio de sol para vocês. Se a história de hoje tocou o seu coração, se nela viu um reflexo de si mesma ou de alguma mulher que já passou por tempestades, por favor, deixe um gosto e um comentário partilhando a sua própria história. Partilhe esta mensagem para que ela chegue a mais pessoas, para dar força às mulheres que precisam de um apoio emocional para se reerguerem. Nascemos não para sermos pisadas, mas para brilharmos intensamente. Despeço-me por agora e espero encontrar-vos em futuras histórias inspiradoras. Desejo-vos um novo dia cheio de energia, paz e que avancem sempre com orgulho.